Lição de número 12, 22 de março de 2026. O Filho e o Espírito. Texto áureo. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Verdade prática. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 1, versículos 26 ao 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em tua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Introdução. O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos. O Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho, e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Tópico 1. O Espírito e a concepção do Filho. O anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. Lucas capítulo 1, verso 26. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria. Lucas capítulo 1, verso 27. Ele faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Lucas capítulo 1, verso 31, parte A. E ainda lhe diz o nome da criança, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, verso 31, parte B. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, verso 32. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer,
uma vez que ela virgem. Lucas capítulo 1, verso 34. A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, verso 38. O Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas capítulo 1, verso 35, parte A. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem, em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo. Te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, verso 35, parte B. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Êxodo capítulo 40, verso 35. Reporta-se à nuvem da presença divina na transfiguração. Lucas capítulo 9, verso 34. E sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Lucas capítulo 1, verso 2. Salmo de número 104, verso 30. Logo reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo: a concepção será obra do Espírito Santo, pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, verso 35, parte D. A pureza e a santidade do Filho. O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. Lucas capítulo 1, verso 35, parte C. A palavra santo do grego agios indica a separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Salmo de número 99, verso 9. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. Romanos capítulo 5, verso 19. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei. Mateus capítulo 5, verso 17. E de oferecer-se como sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10, verso 10. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito que nos santifica à imagem do Filho. Romanos capítulo 8, verso 29. Tópico 2. O Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. João capítulo 1, verso 14. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. João capítulo 1, versos 1 ao 3. Isso indica que na plenitude dos tempos o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Gálatas capítulo 4, verso 4. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitiu, pelo Espírito. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. João capítulo 5, verso 19 e Atos capítulo 10, verso 38. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20. Lucas capítulo 1, verso 35.
demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. O Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, João 3,34. Cada milagre realizado, Lucas 5,17. Cada demônio expulso, Lucas 11,20. E cada perdão ministrado, Lucas 5,24. Eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 12, verso 28. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito, Lucas capítulo 4, verso 18. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina, Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 7. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Isaías capítulo 11, verso 2. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. Mateus capítulo 4, verso 1. É também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. Atos capítulo 1, verso 8. O Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade. Lucas capítulo 3, verso 22. No deserto, pelo Espírito venceu a tentação como um novo Adão. Mateus capítulo 4, verso 1. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Mateus capítulo 12, verso 18 ao 21. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelam o reino de Deus. Mateus capítulo 12, verso 28. Em sua humanidade submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. João capítulo 6, verso 38. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 11. Hebreus capítulo 9, verso 14. Assim mesmo, sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai, capacitado pelo Espírito. Tópico 3. A Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é a iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo propósito redentor. João capítulo 3, verso 16. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria. Lucas capítulo 1, verso 35. Acompanha-o em cada passo do seu ministério. Atos capítulo 10, verso 38. E aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. 1 João capítulo 4, verso 9. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si,
mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16,14. Esclarece-se que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. João capítulo 15, verso 26. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. 1 João capítulo 4, versos 1 e 2. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. João capítulo 16, verso 13. A fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Efésios capítulo 2, verso 8. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. 1 Coríntios capítulo 5, verso 18. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Lucas capítulo 1, verso 38. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária. Isto é, confiar com humildade e entrega total. Salmo de número 37, verso 5. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. Lucas capítulo 1, 37. A resposta que Ele espera de nós é fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Arrependimento. Atos capítulo 17, verso 30. E obediência. Tiago capítulo 1, verso 22. Conclusão. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário.